Olá, bom dia, graça e paz. Que a doce paz do Senhor Jesus seja constante na tua vida e que você tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Para nossa reflexão, retomando nossos devocionais, eu quero ler 2 Reis capítulo 5, o versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Queridos, é muito interessante nós observarmos que o detalhe ficou leproso. Um homem bem-sucedido na sua profissão, general de guerra, um homem que o texto diz que por meio dele Deus deu um livramento para a Síria, um homem que era honrado, era respeitado pelo rei da Síria, o homem que era o braço direito do rei da Síria, ou seja, bem-sucedido em muitos aspectos. E se você ler todo o capítulo, você vai perceber que ele também era bem-sucedido na sua casa, pois uma criada trazida de Israel como escrava, uma adolescente, quando soube da doença dele, falou: se ele estivesse em Jerusalém, se ele estivesse em Israel, com certeza ele seria curado pelo profeta. E esse homem é desafiado a ir buscar a cura. E é muito interessante, algumas lições importantes dessa história para nós, é que quando ele vai buscar a cura, ele imagina que também fosse honrado pelo profeta, fosse recebido com muitas honras. Mas quando ele chega, o profeta manda um recado através do seu assistente. Diga para ele ir se banhar no Jordão 7 vezes. Simples assim. E ele fica envaidecido, fica bravo, e aí ele pensa em voltar, sem a cura, sem o milagre. E aí nós temos uma lição bastante interessante, a importância de você ser cercado por pessoas que têm bons conselhos, que te amam de verdade, que não são bajuladores. Um bajulador numa hora dessa diria: se você está certo, um homem importante, um simples profeta não te receber, mandar um recado desse, vamos embora. Mas quando a pessoa é cercado por bons conselheiros, por bons amigos de verdade, eles disseram para Naamã: mas meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não faria? Ele te pediu uma coisa simples, é só ir se banhar no rio, faça isso, isso pode ser a tua cura. E por causa de estar cercado por pessoas que dão bons conselhos, ele foi se banhar. É muito interessante, queridos, nós entendermos que como nós precisamos de saúde integral, como é importante a saúde integral, saúde financeira, emocional, mental, espiritual, física, relacional, nós precisamos de saúde integral. Esse homem era um sucesso, mas leproso. E todos nós já tivemos essa experiência de quando alguma doença nos atinge, como, por mais que esteja indo tudo bem em outras áreas, como isso nos derruba, nos deprime, nos deixa chateados. E este homem foi em busca da sua cura. Então, algumas lições, por exemplo, uma criada, uma adolescente, compartilha que tem um Deus que pode curar. Olha como é importante você compartilhar a tua fé, compartilhar a tua crença nesse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Mas ele é soberano, ele faz exatamente aquilo que está no coração dele. E ele pode curar, ele pode transformar. E é interessante que este homem então decide obedecer, decide se banhar no rio. E depois do 7º mergulho, ele sai completamente curado. Completamente curado. E aí nós temos uma outra lição incrível deste homem, que já era um homem temente a Deus, conhecia o Deus de Israel. E que quando ele sai completamente curado, ele pede para levar um pouco daquela terra, porque ele não iria se dobrar mais na própria terra, mas ele queria se dobrar diante dessa terra de Israel, quando ele fosse adorar ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele teve esse entendimento. E ele inclusive pede perdão ao profeta, diz: olha aqui, o teu Deus me perdoa. Quando eu for levar o rei diante do rei que ele serve, diante do Deus que ele serve, e ele tiver que se dobrar, ele se apoia em mim e eu acabo me dobrando também. Mas eu quero que você saiba
que dentro de mim eu não estarei me dobrando, porque a partir de hoje eu só vou me dobrar diante do Deus dos deuses. Olha que interessante, olha que tremendo. Então nós temos algumas lições incríveis nessa história, né? Outra lição importante é que a doença é um fenômeno democrático, ela atinge grandes e pequenos, ricos e pobres, cultos e indoutos, ela atinge a todos indistintamente. Todos nós estamos sujeitos a qualquer situação, independente das nossas condições. É muito interessante essas lições que Naamã nos traz. Um homem temente a Deus, que por causa dele Deus deu livramento ao povo da Síria, mas um homem que foi humilde para buscar num profeta a sua cura. Mas de repente, quando não é bem recebido como imaginava, deixa o orgulho, deixa a soberba falar mais alto e não toma uma posição de humildade para buscar a sua cura. Mas diante de bons conselheiros, diante de um homem cercado por uma equipe que está pronta para ajudar, ele faz o que é certo, se banha no Rio Jordão e sai completamente curado. Uma lição importante, queridos: a tua equipe te promove ou te derruba. A tua família te promove ou te derruba. Aqueles teus amigos te promovem ou te derruba. Ninguém é neutro na nossa vida. Não existe essa situação que a gente já ouviu, talvez você já ouviu também: fulano não cheira nem fede. Não é verdade. Não é verdade. Ninguém é neutro na nossa vida. Ou nos ajuda ou nos atrapalha. Mas não existe neutralidade. E isso mostra a importância da equipe, a importância de escolher as pessoas com quem eu caminho. E eu devo escolher pessoas que me promovam, que me ajudam. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia lindo e abençoado em nome de Jesus. Quero orar por você, Pai. Abençoa essa pessoa, Senhor, que está enfrentando situações, assim como Naamã, talvez um problema de saúde, e que esse problema tirou a paz, esse problema tirou o foco, esse problema tem deprimido, tem causado tristeza. Pai, que essa pessoa saiba onde buscar socorro, saiba onde buscar ajuda. O Senhor é a ajuda perfeita, Pai. Essa perfeição nem sempre é o que eu quero, mas ela é perfeita porque o Senhor é soberano e pode todas as coisas. Eu abençoo aquele que me ouve, Pai, e declaro toda sorte de bênção sobre aqueles que chegarem esta reflexão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia lindo em nome de Jesus.